Nós temos vivido uma época extremamente desafiadora, irmãos. Uma época difícil, um ano extremamente imponderável, né? Inimaginável. Nós jamais, quando estávamos reunidos em família, no final de 2019, na passagem do ano de 2019, jamais na nossa reunião familiar estávamos imaginando traçar uma agenda para 2020 que tivesse uma situação como essa. Quem imaginou que um dia nós estivéssemos com máscaras num culto dentro do santuário? Quem iria pensar que as famílias ficariam separadas, né, seus entes queridos distanciados? Quem iria imaginar que um dia avós ficariam distantes dos seus netos, né, e impedidos de se aproximar, de abraçar, de beijar, de carregar no colo? Não é? A gente vê alguns filmes que são feitos nesta época e a gente fica chocado, né? Um dos filmes pequeninos que eu vi, de um médico voltando para casa depois de um dia de trabalho, à noite, chegou em casa com todo aquele paramento, né, deixando as coisas do lado de fora, tomando cuidado, e o filho pequenininho o viu e saiu correndo, como costumeiramente fazia, a ideia é essa, né? E corria para o colo do pai, e aquele pai, instintivamente, por causa de toda a concepção de alta periculosidade que há nesse ambiente pandêmico, ele se retraiu, se encolheu e disse: filho, para. E a criança parou assim, assustada, e o pai começou a chorar. Quantos outros filmes assim, né, nos lembrando que nós não estamos num ambiente de normalidade, estão falando de um novo normal, mas não é normal, e nunca o será. Nós estamos passando por uma hora difícil, dura, um culto só para a maioridade, hein? É um privilégio? É um privilégio, dentro do atual contexto é um privilégio, mas não é o normal. O normal é a família estar junta na presença de Deus, desde os pequeninos até os de cabecinha branca, as famílias reunidas na presença do Senhor, um só povo, um só rebanho, um só pastor, uma só fé. Sim, uma só adoração, um só culto ao Senhor. Tempos difíceis, tempos desafiadores, que exigem de nós adaptação, que exige de nós criatividade, que exige de nós envolvimento, e isso tudo tem trazido canseira e enfado para nós. A gente já não aguenta mais a tela de computador, de tablet, não é assim? Eu, pelo menos, estou falando por mim, já não aguento mais. Reuniões virtuais, e a gente está cansado. Eu tenho me sentido abatido, cansado, não é? Nunca pensei tanto na minha vida, eu acho. Quantas atividades, eu vejo que no mercado empresarial, em todos os segmentos, né, tantas exigências, e sempre atitudes assim, rápidas. E temos que nos adaptar, e temos que continuar fluindo de alguma maneira. Só que as coisas não funcionam assim para todos. E há pontos de dor e sofrimento. Há ambientes onde a adaptação nunca chegará. E esses ambientes, não estou pensando exatamente aqui do lado de fora, mas ambientes de alma. E tem gente sofrendo, e talvez você seja um desses. E talvez não seja fácil. Talvez a gente não esteja com a sensação de estar vivendo, mas sobrevivendo a tudo isso. Talvez esteja você tentando administrar os seus limites. Até onde a gente é capaz de ir. E a gente se habituou a não pedir ajuda para ninguém.
E a gente se habituou a se encaramujar, a se fechar no nosso compartimento de segurança, pensando que assim nós estaremos protegidos. A gente se acostumou a tentar ignorar os episódios, os acontecimentos que solapam a vida, que minam as forças, que desassossegam a alma. Eu queria que você abrisse o coração e a cabeça nesse instante para ouvir a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo um dia escreveu para crentes que estavam vivenciando uma situação de agonia e de desesperança. Crentes que estavam numa das cidades mais prósperas da atualidade, do tempo do apóstolo Paulo. Uma das cidades mais bonitas, mais interessantes, com fontes termais. E muitas fontes, um lugar aprazível, a porta da Europa, a porta do Ocidente. Um local, uma cidade que era uma colônia romana. E uma colônia romana era um lugar de destaque naquele momento. Era um lugar de altos privilégios. Era um lugar onde as pessoas tinham o orgulho de viver como um cidadão romano, porque as leis que valiam lá para a cidade de Roma, para a Itália, valiam também dentro da colônia. E os privilégios de um cidadão romano lá da Itália valiam também para o cidadão da colônia. Tinha imposto menor, tinha uma língua, o latim, eles faziam questão de falar como se falava em Roma, falavam latim. Tinham um estilo de vida nobre. Eram cidadãos de Roma. Eu estou falando da igreja dos Filipenses. E abra sua Bíblia aí em Filipenses. No capítulo 1. Eu quero destacar um versículo apenas da palavra de Deus aí. Paulo escreve a epístola aos Filipenses aproximadamente um pouco mais de 10 anos depois de ele ter plantado a igreja em Filipos. Foi Paulo que plantou essa igreja e num momento extremamente delicado, quando ele tentava ir para um lugar e Deus o impede e o direciona para a Macedônia, e ele vai parar na cidade de Filipos, estrategicamente na colônia do Império Romano, para dali ter uma porta escancarada para a Europa, para onde ele queria ir. E nunca chegou. Mas ele entrou pela porta que o Espírito Santo mostrou, para que o Evangelho chegasse ao Ocidente, depois de Paulo. E chegou até nós. Paulo, portanto, começa o trabalho em Filipos, e da maneira que nós todos conhecemos, indo para um lugar de oração na beira do rio, onde mulheres se reuniam para a finalidade única de orar. Eram prosélitos do judaísmo, não havia sinagoga na cidade, não havia homem suficiente para compor uma sinagoga. Então Paulo se dirige para ali, e vocês sabem que Deus, no Espírito Santo, abriu o coração de uma mulher influente chamada Lídia, e ela se converte ao Evangelho, e uma igreja nasce na sua casa. Você conhece a história da escrava que partia ao encalço do apóstolo Paulo e seus companheiros missionários, falando que eles eram homens de Deus, e Paulo expele um demônio daquela mulher, daquela escrava, e depois disso eles vão parar na cadeia, porque eles atrapalham um negócio rentável daqueles homens. Vocês sabem a história de como a igreja nasce em Filipos. Resultado disso é que Paulo não fica muito tempo com eles, mas vidas são transformadas. Lídia, uma escrava liberta das garras do diabo, o carcereiro, de onde Paulo estava com Silas, cantando à meia-noite, lembram? No cárcere. O carcereiro que pergunta: o que farei agora para ser salvo, irmãos? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Naquela hora da madrugada, o carcereiro leva Paulo, Silas para casa, para sua casa geminada, cuida dos ferimentos, trata deles, são batizados, a igreja nascente ali.
10 anos depois, aproximadamente, Paulo está preso em Roma, na prisão domiciliar. Paulo tinha privilégios, cidadão romano. Ele estava junto à guarda pretoriana, soldados especiais que serviam diretamente o imperador, no caso Nero. Paulo pregando o evangelho, recebia visitas. Uma visita importante que Paulo recebeu foi de Epafrodito, membro da igreja de Filipos, que foi encaminhado pela igreja, porque quando esta soube que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, tendo amor e afeto pelo apóstolo e sendo parceira do seu ministério, sempre foi parceira, decidiu encaminhar mais uma oferta, porque isso já tinha acontecido antes. Era uma igreja generosa, era uma igreja que não era rica, mas que tinha no coração a riqueza do evangelho e que queria sempre contagiar a sua volta e o povo de Deus, demonstrando que Deus está sempre ao lado daqueles que são seus, cuidando, velando e suprindo as suas necessidades. Então, a igreja manda Epafrodito até Paulo com uma oferta, e Epafrodito chega lá com essa oferta, e para também se colocar à disposição de Paulo e servi-lo naquilo que fosse necessário. Conta a história da igreja. Fala para o coração do apóstolo Paulo que a igreja está passando por dificuldades. Fala de Evódia e de Síntique, irmãs que estão desunidas, que eram amigas do apóstolo Paulo, irmãs em Cristo e apoiadoras do seu trabalho, desunidas. Conta para o apóstolo Paulo que a igreja está enfraquecida, porque há falsos mestres no meio dela. Eu já falei aqui que a pior coisa que pode acontecer para uma igreja não é a perseguição, e reafirmo, a pior coisa que pode acontecer para nós não é a perseguição que vem de fora. A pior coisa que pode acontecer com a vida de uma igreja é a oposição que nasce de dentro. É a resistência interna de gente que a gente chama de irmão. E do meio da igreja, Paulo mesmo diz isso na carta, do meio da igreja surgem os opositores, judaizantes, gente com mentalidade gnóstica, dizendo e pensando que o material não tem sentido, o espiritual não se relaciona com o material e, portanto, a gente pode viver dissolutamente, libertinos. Judaizantes dizendo que para ser um bom cristão tem de ser primeiro judeu, com pedigree, e fazer tudo o que a lei ordena. O evangelho só não basta. É preciso o rigor da lei de Moisés, ritualisticamente pensada. Uma igreja assim era uma igreja abatida, desanimada, desesperançada. Uma igreja que estava à mercê das circunstâncias, e os ventos não eram favoráveis, eram ventos contrários. E a caminhada de fé era dura, árdua, pesada. E talvez houvesse crente confuso, crente sem resposta para dar aos dilemas que estavam surgindo, que eram intensos. Crente sem vontade de ir para as reuniões, porque o que ele via era desunião, afastamento. Não havia brilho no olho, não havia gosto, não havia sabor de Cristo na vida das pessoas. Confusão, insegurança. O que é a verdade de fato? No meio disso está o apóstolo Paulo, que trata dessas questões todas nessa epístola de uma maneira espetacular.
brilhante, unindo toda a teologia bíblica consistente no Evangelho de Cristo, com a prática pastoral. Um homem que tinha os filipenses no seu coração. E assim, no início da sua carta, no versículo 6, no momento em que Paulo está ainda agradecendo aos filipenses e louvando a Deus por suas vidas, Paulo, no versículo 6, insere uma lembrança mais do que oportuna para a vida daqueles que estavam desalentados, mas que precisavam recobrar o ânimo e o vigor da fé, para uma vida consistentemente comprometida com os apelos do Evangelho. Uma hora sombria e dura. Historicamente falando, uma igreja que estava minguando nas suas energias espirituais, no seu vigor espiritual. Uma igreja que estava sendo assediada por forças malignas. Mas nessa hora, a palavra do apóstolo Paulo, de maneira sintética, de maneira objetiva, simples, chega até o coração dos filipenses. Paulo se coloca diante dos irmãos em Filipos, dizendo: escutem o que eu quero que vocês saibam a respeito do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Escutem, de maneira sintética, objetiva, simples, o que Deus fala a vocês nesta hora. Eu creio que nós precisamos aprender as lições que Paulo fez questão de deixar registrado nesse versículo. Um versículo, numa hora de gratidão e louvor. Uma lembrança oportuna para uma vida digna do Evangelho de Cristo. Paulo não queria que os crentes fossem desalentados e se arrastassem até o fim dos seus dias, murmurando e reclamando. Paulo queria que os crentes mantivessem a firmeza da fé, o brilho no olhar por causa da graça de Jesus e a firmeza no coração de uma confiança inabalável no Evangelho que transforma o homem e transforma igualmente as circunstâncias humanas, onde o homem vive. O apóstolo Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu repito, a palavra do apóstolo Paulo para a gente sofrida chega também até nós, gente confusa, gente desalentada, gente sem brilho no olhar, gente que está num ambiente de afastamento. A palavra de Deus para o nosso coração no século 21 é a mesma. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se há dissabores, se há um fardo pesado para ser carregado, se há desesperança, se há obra maligna, se há ensino falso, se há contrariedades, se há razão de sobra para a gente murmurar e desanimar, a palavra de Deus traz refrigério e nos mostra um caminho novo para seguir. Mas não sozinhos, seguindo nas pegadas do próprio Jesus. Irmãos queridos, antes de participarmos da ceia, o que nós precisamos aprender desta pequenina afirmação do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos e da palavra de Deus? O que podemos aprender desta afirmação para a nossa vida ser um pouco melhor e para termos força que não é meramente humana, mas algo que venha do reino de Deus para o nosso coração aqui na terra, para que nós, se tivéssemos entrados hoje aqui com o coração em frangalhos,
ao sairmos, saiamos com um motivo novo, com uma história nova, com um propósito novo para viver. E sempre para a glória do Senhor. Assim, há 3 coisas que eu queria que você guardasse no seu coração nesta hora, antes de participar da ceia, para que nós recobremos as nossas forças e tenhamos uma vida digna do Evangelho de Cristo. O que precisamos aprender? Em primeiro lugar, precisamos perceber nessa afirmação do apóstolo Paulo que a nossa vida tem sim um propósito supremo que extrapola as circunstâncias da vida humana. Somos de Deus, prioritariamente, e existimos para o louvor do seu nome. Eu repito, queridos irmãos, em primeiro lugar devemos perceber nesta afirmação do apóstolo Paulo e da palavra de Deus que a nossa vida tem um propósito supremo. E o propósito da nossa vida não pode ser encontrado nas circunstancialidades do viver terreno. O propósito da nossa vida só pode ser encontrado a partir do encontro com a graça de Jesus. Somos de Deus e existimos para o louvor do seu nome. Paulo disse que aquele que havia começado uma boa obra na vida dos crentes da cidade de Filipos haveria de completá-la até o dia de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Paulo com isso está lembrando os crentes lá do passado, que eles estavam vivendo unicamente nas mãos de Deus e que, portanto, eles não precisavam temer coisa alguma, temer maldade alguma. Por mais dura que fosse a situação, eles não estavam entregues aos caprichos do fazer humano. Eles não estavam escravizados pelos aspectos das circunstâncias da vida. Eles não estavam entregues nas garras do acaso. Aquele que havia começado uma boa obra. Queridos irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor, que tem um propósito soberano e um plano de redenção que é perfeito. E escute, e nesse plano de redenção perfeito, o nosso nome consta como uma parte importante e como um sinal de uma graça abundante. Escute, Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na sua história, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando com a sua fé, Deus está trabalhando com a sua dinâmica de vida espiritual, Deus está trabalhando com as circunstâncias que o rodeiam e que trazem essas experiências sentimentais, afetivas para dentro de você. Deus está por trás de tudo isso e acima de tudo isso. Não é obra do acaso, não é a sua mão que está fazendo, você não é culpado e não é o responsável por nada. Há uma mão invisível, mas real, soberanamente agindo, cuidando, trabalhando por nós. Deus trabalha na vida do seu povo. Deus realiza a obra, Deus não cochila, Deus não dormita, Deus não fica cansado, Deus não diz, chega. Deus vai levar a bom termo tudo o que Ele começou. Eu gosto da palavra de Isaías no capítulo 64 do seu livro, no versículo 4, quando ele diz, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha em nós. Escute, em nós. Um Deus que trabalha por nós, para nós. Esse é o nosso Deus. Um Deus que tem um propósito para a nossa história. Você não foi feito por acaso. Já disse aqui e repito. Deus escolheu esta geração. Deus nos escolheu para viver o que nós estamos vivendo.
Escute isso. Deus escolheu você para esse momento. Assim como Ele tem escolhido a muitos para encerrar a carreira nesse momento. Eu nunca vi tanta gente morrer num só instante. Num só contexto. Deus tem um propósito. O nosso Deus não é um caduco que está lá no céu assentado num canto qualquer do seu reino, esperando as coisas acontecerem desordenada e desgovernadamente. Pelo contrário, o Deus a quem nós amamos, servimos, seguimos e tememos está assentado no céu, no trono celestial, e rege com mão soberana, providente e sábia todos os acontecimentos e rege todos os caminhos que não são abertos pelo acaso ou pela força do braço humano, mas pela sua mão e pela sua vontade decretiva. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Você que está aqui, você que está em casa, Deus tem um propósito para você. E nesta hora, Deus tem uma obra na sua vida. Em primeiro lugar, eu queria que você fincasse no seu coração, como essa bandeira do reino de Deus, fincasse no chão da sua história, essa verdade, esta afirmação do apóstolo Paulo, de que a nossa vida tem propósito supremo. Você não é banal, não é qualquer um. Filho de Deus, filha de Deus pela graça. Creia, confie, entregue-se, descanse. Somos de Deus e existimos para o seu louvor. Aquilo que Deus quer fazer não pode ser atrapalhado e impedido. Aquilo que Deus quer fazer será realizado. Portanto, essa palavra do apóstolo Paulo chega num momento muito oportuno na vida dos filipenses. Chega numa hora extremamente oportuna para lembrá-los de que eles não estavam perdendo a vida meramente. E o apóstolo vai dizer aí mesmo nessa carta que eles não foram escolhidos por Deus apenas para crer nele, mas foram escolhidos por Deus também para terem o privilégio em graça de sofrer por ele. Aquele que começou uma boa obra não será impedido, não será frustrado. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Segundo lugar, a pergunta é o que podemos aprender desta pequenina afirmação da palavra de Deus. Em segundo lugar, aprendemos também que aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida é mais importante do que aquilo que Ele tem para fazer através da nossa vida. Eu repito, e eu não quero que você se esqueça, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é infinitamente maior do que aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. Deus não quer apenas nos usar, escute, como instrumentos de sua graça no mundo. Se fôssemos apenas instrumentos da graça de Deus, Deus não precisaria de nós, de jeito nenhum, para isso. Ele tem milícias celestiais, aos montes, aos milhares e aos milhões. Ele tem anjos que no estalar do seu dedo podem fazer a sua vontade instantaneamente, sem vacilar, sem empestanejar. Não pense que Deus nos quer apenas para nos usar no seu projeto de consumação do reino,
como instrumentos de graça no mundo e na vida das pessoas. Isso é importante. Sim, sem dúvida, Deus usa, certamente. É importante, tem o seu valor no desenvolvimento da vida cristã e na prática do Evangelho. Sem dúvida. Mas o que eu estou falando é outra coisa. O verdadeiro Evangelho, sem dúvida, é essencialmente dinâmico e ativo e nos leva a produzir coisas para a glória de Deus e para o estabelecimento do reino na terra. É claro que isso está relacionado diretamente com a nossa missão como seguidores de Jesus. É claro que eu sei que você, obviamente, sente prazer e alegria no coração e se sente também abençoado, uma pessoa abençoada por Deus, por Ele o escolher em determinados momentos como instrumento de graça na vida de alguém. Eu sei disso. É um privilégio grande, sem dúvida. Mas o que eu estou falando é que isso não é o principal. E você não pode trocar o principal pelo acessório secundário. Deus não quer que sejamos apenas instrumentos do seu fazer. Instrumentos do fazer de Deus. Escute, até o diabo pode ser. Você se lembra da tentação de Jesus? Mateus capítulo 4. Jesus é batizado, que experiência gloriosa. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce na forma corpórea de pomba sobre ele, a voz do Pai é ouvida. Que momento glorioso, espetacular. Depois disso, diz o texto, o Espírito Santo de Deus o tomou e o levou ao deserto, e o texto diz assim, para ser tentado pelo diabo. Eu pergunto, quem é que está na condução do processo de tentação na vida de Jesus? O diabo? De jeito nenhum. Quem está no processo de condução da tentação na vida de Jesus é o Espírito Santo de Deus, que tomou o diabo e diz, agora você vai fazer o que eu quero. Porque se dependesse do diabo, ele não poderia se aproximar de Jesus em nenhum momento. Como isso ele tentou fazer em outras circunstâncias. Depois, Jesus olhou para os discípulos quando o diabo se aproximava e ele disse aos discípulos, o príncipe desse mundo vem aí e ele não tem nada comigo e nem eu com ele. Vamos embora. Ele não vai se aproximar. Como disse Lutero, o grande reformador, o diabo é o diabo de Deus. Irmãos queridos, o que eu queria muito é que nós compreendêssemos que Deus está profundamente interessado em estar trabalhando continuamente para construir a imagem de Cristo, o seu Filho, o nosso Redentor, em nossa alma, em nós. O que Deus quer, o propósito de Deus é formar Cristo em mim e em você. Essa sim é a principal obra que Deus quer realizar na vida do seu povo. Tudo mais deve ser consequência e desdobramento dessa grande, espetacular e maravilhosa obra de redenção da parte de Deus. Cristo em nós, nós em Cristo, para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus tem uma vontade para a nossa vida. Formar o caráter de Cristo em nós. E Ele está trabalhando para realizar essa vontade em nós. Para que a sua glória seja a principal experiência do nosso viver terreno. É a nossa grande esperança do nosso viver no reino. Terceiro lugar. Estou plenamente certo, é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, não é através de vocês,
Tem muita gente querendo ser instrumento de Deus, quando Deus chama para si filhos. Jesus não quer apenas escravos para a realização de seu plano. Ele mesmo, quando estava num momento de intimidade com seus discípulos, isso está lá registrado em João 15, olhou para os seus discípulos e disse: já não chamo mais de servos, de escravos, mas de amigos. Amigos. E ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores que são capazes de adorar a Deus, o Pai, em espírito e em verdade? Somente filhos que são capazes de clamar: Abba! Pai, Pai do meu coração, Pai da minha alma, Pai do meu amor. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, e ainda não acabou, é mais importante do que aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando acabar a obra que Deus tem para fazer na sua vida, você não fica um minuto a mais aqui. Você vai ser promovido. Joia? Você vai para o céu. Você está aqui ainda? Há uma obra de Deus para ser realizada na sua vida em primeiro lugar. E depois através de você. Terceiro e último lugar. O que aprendemos desse pequenino versículo da palavra de Deus? Aprendemos ainda que Deus terminará aquilo que Ele começou em nossa história. Aprendemos isso. Nossa segurança está na certeza de que Deus nunca deixa nada incompleto. Irmãos, nossa esperança não está no fim da pandemia. Nossa esperança não está nos recursos científicos de uma descoberta de vacina. Nossa esperança não está nos recursos que nós podemos empreender e trazer para perto da nossa realidade para preservarmos a nossa saúde, o nosso bem-estar nessa vida terrena. Não, nossa esperança não está nisso. Nossa esperança não está na nossa habilidade empresarial para sabermos nos posicionar e nos encaminhar nesse labirinto em que se tornou o mercado mundial. Não, a nossa esperança não está no aumento do dólar ou na diminuição do mercado, das taxas. Não, a nossa esperança não está nisso. A nossa esperança não está no quanto podemos. Qualquer atividade assim é apenas um ato de revelação que mostra quem está de fato no controle da nossa vida. Que não é Deus, somos nós mesmos. Deus é quem terminará o que Ele começou em nossa história. Nossa segurança está na certeza de que Deus nunca deixa nada para trás, nunca nada incompleto. Nossa salvação, que foi iniciada pela graça, que é sustentada até hoje pela graça, será também consumada pelo poder da mesma graça. Aquele, Filipenses, que começou uma boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Cristo. A graça de Jesus que os alcançou quando eu estive aí há mais de 10 anos. É a mesma graça que está com vocês agora e os sustentará até o fim, até que Cristo venha.
No tempo certo, na hora certa, todas as coisas de Deus serão estabelecidas em nosso viver, e a plenitude do conhecimento da glória de Deus será a maior de todas as nossas experiências vivenciais. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse na promessa bendita da Escritura, que garante para nós que o melhor de Deus, sim, para a nossa vida, para a nossa história, não está na terra e nas coisas desse mundo. O melhor de Deus para nós não se encontra aqui. Tire isso do seu coração e da sua cabeça. O melhor de Deus para a nossa vida ainda está por acontecer no reino de Cristo. Tudo que experimentamos até agora, de bom ou de ruim, não importa, é pouco. E não se compara, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, não se compara com a glória a ser revelada em nós, no grande dia de Jesus Cristo. Irmãos queridos, descansemos, confiemos, entreguemos o coração e a alma nas mãos daquele que tem o controle de tudo. Saibamos caminhar na força que Ele supre. Quando não houver mais ânimo, lembre-se de Filipenses 1,6. Lembre desse pastor aqui apelando ao seu coração com força, com ânimo, com amor, para você não desistir, para você não retroceder, para você não virar nas costas, para você aguentar o repuxo da vida. Está duro para todo mundo, está duro para você, está certo? Está duro para mim também. Confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Volte-se para Ele. Queria deixar 3 perguntas para o seu coração, para que você pondere, para que você reflita e assuma um compromisso com a graça de Deus. Primeira, você é capaz de perceber na sua história o trabalho e o agir da graça de Cristo? Quando você faz um balanço da vida, e a gente vive fazendo isso, para outras questões e outras áreas do viver, pense também na sua carreira cristã, desde quando você teve um encontro com a graça de Jesus, que transformou a sua história e marcou a sua vida de um jeito espetacular, inimaginável, maravilhoso, para sempre. Faça um balanço, reflita sobre isso. A minha pergunta para você é capaz de perceber o trabalho e o agir da graça de Cristo em sua existência? Se não, o que falta para que isso aconteça? O que é preciso fazer para que você arrume isso? Para que isso seja consertado na sua história? Segundo, quanto de Cristo pode ser visto em sua vida e comportamento hoje, no dia a dia? Se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você é filho ou filha de Deus, quem está crescendo e quem está diminuindo dentro de você? Cristo ou a sua natureza humana? Quem cresce mais? Quem diminui? Terceiro, se Deus está no controle de sua história, por que tanta ansiedade e inquietação? Pergunte isso ao seu coração. Se você crê que Deus está no controle de todos os processos da sua história, por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietação? Por que tanta preocupação? Por que tanto desalinho interno? Por que tanta confusão? Por que tanta desesperança? Por que você tem tanta dificuldade para confiar e descansar
na providência do seu Deus. Faça perguntas e busque respostas bíblicas para elas. Responda não pelas motivações internas do seu coração. Responda a essas perguntas à luz das Escrituras. O que a Escritura fala sobre isso? Medite, pondere, reflita, comprometa-se. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos fortaleça na fé, que o Senhor faça a luz de Jesus brilhar sobre nós e que a força do Evangelho revigore o nosso coração para uma vida abundante na presença de Jesus e para a glória do seu nome. Em nome dele. Amém.